Já foi o tempo em que a mulher era vista como sexo frágil. Hoje, somos guerreiras no mercado de trabalho, rainhas no lar, sedutoras na intimidade. Por todas essas razões, nós merecemos um espaço todo nosso. Entra no ar a partir de agora, Papo de Mulher. Aqui você tem voz, aqui você tem vez. Os nossos parceiros são Doutora Sidneia Aparecida Galo, ginecologista. Imafar, farmácia de manipulação. Laboratório Vila Rica. Dr. Antônio Valentim Sâncio. Clínica Semais Cardiologia. Dr. Rômulo Tavares, urologista. Terapeuta Angélica Jacó e Casa do Biscoito. Boa tarde para você em sintonia com a Pomerana FM, mais uma edição do Papo de Mulher, chegando aqui na sua rádio para trazer informação. Vai fazer uma cirurgia? Já ouviu falar do risco cirúrgico? Do quanto ele é importante na realização da sua cirurgia? O tema de hoje é o risco cirúrgico com o cardiologista da Semais Cardiologia de Santa Teresa, Dr. Diego Campostrini. Boa tarde, Diego. Boa tarde, querida. Como vai? Ótimo, melhor agora. Um prazer imenso recebê-lo aqui na nossa Rádio Pomerana FM pela primeira vez. Legal, prazer todo meu conhecer você, conhecer toda a população da região e tentar trazer clareza sobre o risco cirúrgico. E da importância dele de não deixar de lado, não é? Perfeito. Vamos lá. Explica pra gente então o que é o risco cirúrgico. O risco cirúrgico, em geral, ele se constitui de uma consulta médica personalizada para quem vai operar. Geralmente, quem pede essa consulta, quem solicita essa consulta de risco cirúrgico, são os cirurgiões, os variados cirurgiões que acabam vendo essa necessidade com base na idade do paciente em algumas condições de saúde, principalmente, ou até mesmo aqueles que não possuem doença nenhuma, mas que veem a necessidade de um cardiologista avaliar para que haja uma cirurgia planejada, eletiva, uma cirurgia planejada, mais segura possível, para a proteção de todo mundo, obviamente, para a proteção do cirurgião, da instituição e principalmente para a proteção do paciente, para que ele entre numa cirurgia do ponto de vista clínico mais adequado e mais protegido possível. Sim. E o que é levado em conta ali se tratando de paciente? Porque os resultados, mesmo que estejam todos legais ali, tem aquela coisa de paciente para paciente, né? A diferença destes. Exatamente. Se você pega um ato cirúrgico, por exemplo, vamos retirar, está programado retirar uma vesícula biliar, né? Cirurgia de colecistectomia, seja por vídeo ou aberta com corte na barriga. O cirurgião ele vai requerer um risco cirúrgico e a gente vai avaliar o paciente para aquele porte cirúrgico e anestésico que foi proposto. Então, a cirurgia é a mesma, mas o paciente muda. O paciente muda com as suas condições, com a sua idade, com a sua fragilidade ou ausência da fragilidade. Ou seja, então a gente avalia tudo isso daí para que, ainda que a cirurgia seja a mesma, jamais vai ser a mesma, porque o paciente vai mudar. É diferente, né? O paciente é diferente. O contrário é verdadeiro. Às vezes, o paciente ele tem a mesma idade, a cirurgia é a mesma, mas o paciente muda, ou o paciente é o mesmo com a sua idade ou presença de complicações, mas a cirurgia pode mudar. Então a gente acaba avaliando a cirurgia, o porte cirúrgico e anestésico, mas também quem é o paciente, a sua idade, o nível, a presença ou ausência de fragilidade e alguns exames complementares. Então a gente avalia, em resumo, duas coisas: qual é a cirurgia planejada e qual é o paciente que vai ser submetido àquela cirurgia. Essa avaliação precisa ser um pouco técnica para que a gente perceba a necessidade de solicitar exames ou não, e às vezes poucos exames resolvem, às vezes a gente precisa até mesmo postergar uma cirurgia para aprofundar numa situação clínica não vista antes, que pode aparecer no meio do caminho. Sim. E, no geral, que exames são pedidos no risco cirúrgico? Perfeito. Em geral, a gente não vai deixar aqueles pacientes maiores de 40 anos sem exames. Claro que vai depender do paciente, como eu avisei antes, né? Falei antes, vai depender do paciente, também vai depender
da cirurgia planejada. Mas, em geral, é muito de bom tom, independente da idade, independente da cirurgia, a gente receber pedidos, solicitações de riscos cirúrgicos com pelo menos exames de sangue e pelo menos um eletrocardiograma. Associado aos exames laboratoriais e ao eletrocardiograma do paciente, a gente vai buscar fazer a anamnese completa, o exame clínico do paciente, aferir a pressão arterial, conversar, ver antecedentes pessoais, ou seja, os antecedentes do paciente e alguns antecedentes familiares relevantes, e aí sim a gente vai juntar, obter vários dados, agregar esses dados e entender se esse paciente precisa ou não de exames complementares adicionais. Às vezes não precisa, ou seja, um eletrocardiograma e exames laboratoriais a gente consegue fazer a maioria dos riscos cirúrgicos, mas também aí entra o raio-x de tórax, a radiografia de tórax, que em geral a gente vê a situação pulmonar e tem uma ideia do tamanho do coração do paciente associado ao eletrocardiograma, para a gente ver, juntando então o eletrocardiograma, os exames de laboratório, o raio-x de tórax e quem é o paciente, para ver se isso basta ou se precisa de mais algum exame que a gente precisa investigar melhor o que está acontecendo. Pode-se dizer então que o risco cirúrgico tem a mesma importância que a cirurgia, né? Tem a mesma importância da cirurgia e digo mais, muitas das vezes por conta de um risco cirúrgico a gente vai ter que postergar, adiar, se for viável, clinicamente viável. A gente tá falando aqui hipoteticamente, a gente sabe qual é a cirurgia, mas não é incomum demais a gente avaliar tudo isso e falar assim, meu amigo, não adianta a sua cirurgia tal ser um sucesso se você pode infartar, ter um AVC ou uma morte por conta do procedimento. Então, existem situações que a gente vai frear mesmo uma cirurgia. Então, eu diria que é tão importante quanto, obviamente que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, mas é tão importante quanto e às vezes a gente até vai ter que dar uma adiada nesse procedimento até que o paciente esteja completamente avaliado e as comorbidades compensadas e controladas para que ele esteja seguro no dia da anestesia e da cirurgia. Perguntei no início, o que se leva em conta é em relação ao paciente, mas também tem as classificações da cirurgia, né, que se leva em conta. E quais são elas? Exato, isso aí a gente teria que mergulhar e ser um pouco mais técnico, mas em resumo, a gente tem três grandes classificações de cirurgia. A gente tem aquelas que a gente denomina de baixo risco, de intermediário risco e uma cirurgia de alto risco. Não tem como a gente colocar todas as cirurgias no mesmo pacote, mas, por exemplo, para o ouvinte entender melhor quais seriam elas, cirurgias superficiais, cirurgias que têm anestesia muitas vezes local e uma sedação leve, como uma cirurgia de catarata, por exemplo, uma cirurgia ocular, ela é de baixo risco. Em geral, para a mulher, uma cirurgia de mama, por exemplo, a depender da cirurgia, ela é uma cirurgia de baixo risco. Cirurgia de alto risco, por exemplo, o paciente vai mexer numa artéria aorta torácica porque ela está dilatada, uma grande cirurgia cardíaca, por exemplo. E intermediárias são várias outras. A cirurgia de intermediário risco, quando a gente acessa a cavidade abdominal do paciente, como eu dei aquele exemplo lá no início, da colecistectomia, que é, por exemplo, tirar a vesícula. Isso é uma cirurgia de intermediário risco, em que o porte anestésico e o porte cirúrgico a gente acaba considerando intermediário. Claro que cada paciente precisa ser avaliado o procedimento planejado ele vai ser avaliado com calma, com base na anestesia prevista e principalmente na cirurgia prevista. Mas em geral é isso, elas se classificam em risco baixo, em risco intermediário e em risco alto. E aí a gente vai analisar o risco do paciente, que é uma outra análise. Porque uma cirurgia de alto risco, ela pode ser feita em quem tem um baixo risco, em quem de complicações, infarto, AVC e morte, principalmente é o que a gente mais se preocupa, ou um risco alto, por exemplo. Então é diferente você fazer uma cirurgia de retirada de vesícula, uma colecistectomia, uma cirurgia intermediária, né, de um risco intermediário, de acesso da cavidade abdominal,
Para quem tem 40 anos de idade, não usa nenhum remédio, ninguém na família infartou, o cara não fuma e corre 5 quilômetros todo dia. Essa cirurgia feita nesse paciente tem uma análise de risco. Outro paciente que vai fazer a mesma cirurgia planejada de retirar a vesícula, por exemplo, tem 80 anos, é etilista, tabagista, fuma, né, bebe, tem a hipertensão descontrolada, diabetes com uso de 3 ou 4 remédios, até mesmo insulina. Pacientes que tenham já tido algum infarto prévio ou AVC prévio ou internações cardiológicas, por exemplo, esse paciente tem um risco muito mais elevado. Então perceba que a gente está falando do porte cirúrgico e anestésico e também do paciente. E tudo isso a gente tem que fazer com calma, com seriedade, dentro do consultório, examinando o paciente, exames complementares, adquirindo a história. E vendo é importante globalmente também que o paciente revele toda a sua história, né? É importante. A gente sabe que tem gente que esconde, né? Tem gente que esconde. Principalmente pessoas que malham, que tomam anabolizantes, essas coisas assim, né? Marcado o risco cardiovascular com o uso, por exemplo, de anabolizantes, de hormonioterapia, principalmente sem prescrição médica, isso acontece com alguma frequência. O paciente que não quer falar que fuma, que não quer falar que toma ali os remédios, mas não, ele precisa entender que ele precisa jogar limpo, nós precisamos jogar limpo para que ele mesmo vá para uma cirurgia planejada de uma maneira menos perigosa e mais segura, exatamente. E quais são os fatores que trazem mais risco para o momento da cirurgia, por exemplo? São fatores, claro, da técnica cirúrgica, da técnica anestésica, ou seja, dos médicos que estão naquele dia para o procedimento, e fatores, como eu falei ali, do próprio paciente mesmo e da seriedade com que é feita a avaliação de risco operatório, que na grande maioria das vezes é solicitada pelos cirurgiões. Então, geralmente eu chego para atender esse tipo de paciente e ele vem com uma cartinha. Ou ele vem com uma informação dizendo: doutor, eu vou fazer tal cirurgia, meu médico pediu um risco cirúrgico, tá aqui. Discriminada a cirurgia, a gente entende qual é a necessidade do paciente, daquela cirurgia planejada, e aí a gente vai entender quem é o paciente que vai para aquela cirurgia. Então é um cordão aí de várias dobras, é um cardiologista, um anestesista, às vezes dando risco anestésico, e também fazendo anestesia no dia de cirurgia. Outra dobra desse cordão seria o próprio cirurgião com a sua técnica, obviamente, com a sua experiência, isso é importante. Outra dobra desse cordão seria talvez o lugar que o paciente faz a cirurgia, tem que ser um lugar adequado, um lugar bacana. Então, são várias dobras aí de um cordão para que o paciente tenha uma cirurgia segura. E como você citou, e se os exames não estiverem bem assim, o grau para cirurgia é alto, o grau de risco, o médico pode liberar o paciente? O cardiologista? Então, aí a gente começa a entrar num cenário que não é, como a gente diz, né? Não é liso, não é tranquilo. Ou seja, alguma coisa vai gargalar, vai entrar aí para nos atrapalhar, uma pedra no meio do caminho. Se isso acontecer, a gente tem que parar tudo, jogar limpo com o paciente e ver a real necessidade daquela cirurgia. Por exemplo, pode ser que seja uma cirurgia estética que dê para esperar. Pode ser que seja uma cirurgia oncológica, ou seja, uma cirurgia por conta de um câncer, e essa cirurgia não é legal que ela seja adiada. Então, quando a gente vai acumulando risco do paciente, a gente tem que ver individualizadamente. Não existe uma resposta padrão, uma receita de bolo. Ver se o paciente, por exemplo, tem uma situação cardiológica grave. Por exemplo, ele infartou há 1 mês e meio atrás. Opa, será que dá para esperar? Porque esse paciente ele vai usar medicações que podem fazer sangrar no dia da cirurgia. Então, será que dá para tirar? A gente fica entre um risco de reinfarto ou um risco de sangramento. Então a gente precisa analisar. O paciente tem o que é relativamente comum para mim, uma doença na válvula cardíaca grave. Puxa, ele vai aguentar o estresse daquela cirurgia ou não? Então existem situações que a gente precisa avaliar e decidir em conjunto. Eu acho que aí não é o cardiologista quem vai liberar
ou não é o cardiologista que vai contraindicar. A situação do paciente, a necessidade da cirurgia, a equipe cirúrgica, o cardiologista, o anestesista precisam parar um pouquinho e entender. Esse é o momento da cirurgia. A gente vai fazer uma cirurgia com o menor tempo possível, menor estresse, menor inflamação, a melhor anestesia possível para aquela cirurgia, para aquele paciente. E aí a gente vai tentar evitar o risco de complicação. Vamos conversar todo mundo junto, porque esse paciente, entre aspas, não é qualquer paciente. Ele tem uma necessidade individualizada. Se a gente achar que ele deve operar em conjunto, eu acho que todo mundo assume os riscos em conjunto, inclusive o paciente, os familiares do paciente, e a gente vai para a cirurgia. Ou não. Sobre isso que eu ia perguntar. Em casos extremamente arriscados, a morte durante a cirurgia, quem decide se vai fazê-la é o paciente, quando ele assume o risco ao assinar documentos para a realização da mesma? Porque eu acho que para toda cirurgia o paciente assina, né? Exato, né? Ele tem o termo de consentimento. Mas no final, o paciente é aquela pessoa quem vai decidir mesmo, né? Mas em conjunto com essas equipes que eu falei. Eu acho que tem que ser todo mundo junto. A decisão deve ser compartilhada quando a gente fala de altos riscos, de uma cirurgia de alto risco e de um procedimento e de um paciente de alto risco. Eu sou contra falar que uma pessoa, seja o paciente, seja o cirurgião, seja o cardiologista, contraindicou e sacramentou que aquele paciente não vai operar. Eu acho que isso é uma decisão séria. Diante de uma cirurgia séria, de uma real necessidade de o paciente operar, eu acho que isso precisa ser de comum acordo. Eu sou contra o cardiologista liberar e falar que está liberado, quando que na verdade outras coisas precisam ser vistas e pormenorizadas, ou quando o paciente, ou quando o cirurgião ou o paciente falam que não vai operar. Então, situação delicada deve ser analisada de uma forma individualizada e, preferencialmente, de uma maneira multidisciplinar. Vários profissionais envolvidos no caso para poder decidir com seriedade se vai e se não vai. E se tem muito risco de tudo, todo mundo segura na mão de todo mundo para que o paciente tenha oportunidade de operar com a maior segurança para ele possível. Uhum. E mesmo com o aumento da expectativa de vida, por que essa pergunta? Muito se via falar de que já tem 80 anos ou quase 80, não vão operar não, que tem mais pouco tempo de vida do que o risco da cirurgia. Sim. Aí. Mas a expectativa de vida aumentou do brasileiro. E nesses casos, a idade ainda conta? Na realização de uma cirurgia de risco, por exemplo? Claro que conta, a idade, claro que conta. O que a gente vê aí com erro, talvez, seria condenar a pessoa que ela não pode operar por causa da idade. A idade cronológica, ela é importante sim na avaliação de risco cirúrgico, ou seja, a idade em anos que a pessoa possui naquele momento da cirurgia. Entretanto, outras coisas também são importantes. Existem idosos de 80 anos, rígidos, ativos, saudáveis. Este é um paciente. Pode ser que a gente tenha um idoso de 80 anos de idade que ele é cheio de complicações ou possíveis complicações, usam lá 10, 12 remédios, controlam várias comorbidades. Então o estado de fragilidade do paciente deve ser analisado. Quem é esse idoso? Ele é um idoso saudável ou ele é um idoso que não é saudável por conta das suas comorbidades e porque ele tem uma massa muscular mais magrinha, ele tem uma massa muscular, a gente chama isso na medicina de sarcopenia, uma massa muscular e uma força muscular pequena. Ele não é muito funcional, ele depende mais de pessoas para fazer atividades do dia a dia. Ele sobe um lance de escada e se cansa mais. Esse cara, ele é diferente daquele idoso rígido, daquele idoso saudável, que não usa tanto remédio, não fuma, não bebe e anda para cima e para baixo. Quem sabe corre aí meia maratona por semana das caminhadas que faz. Então a idade sim é importante, é relevante, a gente usa a idade para o cálculo do risco cirúrgico, mas o que a gente atualmente tem mais feito, entendendo que a população envelhece, e alguns envelhecem cheios de doenças e outros envelhecem
de forma mais saudável. Então isso também a gente avalia, o grau de fragilidade, não só a idade isoladamente falando. Bem, no caso de acidentes, o risco cirúrgico não entra, né? Ou entra? Em casos de acidente, a gente está falando de uma cirurgia que a gente não falou até agora na entrevista, que é uma cirurgia de urgência. A gente estava falando de cirurgia eletiva. Planejada. Toda cirurgia de urgência ela é uma cirurgia de alto risco. Por conta da anestesia, por conta da urgência, por conta da rapidez. Se tem alergia, né? Isso também. Às vezes a pessoa tem alergia e não sabia. Não foi visto. Em geral, cirurgias de urgência, a depender do caso, a gente não tem tempo para adquirir todos esses dados que a gente estava falando até agora, de forma organizada. Então o paciente acaba tendo que fazer a sua intervenção, a sua cirurgia, de maneira não planejada. Isso por si já eleva o risco. O que a gente acaba recomendando, a depender do caso, obviamente, não todo mundo, mas a depender do caso, a gente acaba recomendando talvez um pós-operatório nas primeiras 24, 48 horas em ambiente de terapia intensiva, no CTI. E aí a gente acaba vendo eletro desse paciente, eletrocardiograma, exames cardiológicos de sangue e outros exames, e uma avaliação seriada ali no ambiente de terapia intensiva, onde que ele vai estar monitorizado, o eletro dele monitorizado, tem um médico, tem um enfermeiro, um fisioterapeuta, ou seja, uma equipe para ajudá-lo nesse momento de uma cirurgia não planejada. Ela tem maior risco, não necessariamente vai para a UTI, mas é uma ferramenta que a gente tem para alguns casos que demandam aí um pouco mais de atenção. A gente fala do risco cirúrgico, mas a gente sabe que é importante também o pós-cirúrgico. Daí as meias de compressão em algumas cirurgias, ou nas cirurgias intermediárias pelo menos, né? Qual a importância delas? A gente precisa avaliar isso, as meias de compressão, para quem nunca passou por isso ou não viu, elas diminuem o risco de trombose nas pernas. Para quem não sabe, a formação de trombose nas pernas, ou seja, um coágulo, um sangue coagulado nas pernas, pode gerar um trombo no pulmão, porque das pernas, se esses trombos se desprenderem, podem ir para a circulação pulmonar, gerar falta de ar, tosse, um monte de outra coisa. Algumas cirurgias ortopédicas demoradas, morre. O tromboembolismo pulmonar, que é uma situação decorrente de um trombo nas pernas, que pode ter migrado para a circulação pulmonar, o tromboembolismo pulmonar, ele pode causar morte, então é muito sério. Geralmente, o cirurgião, ele entendendo isso e lidando com isso semanalmente, em algumas cirurgias, acabam indicando aí, por um tempo, as meias de compressão, para evitar trombo nas pernas, que por fim evitariam trombo migrando para o pulmão e morte, né? Inclusive, em algumas cirurgias, a pessoa usa anticoagulantes orais, comprimidos de anticoagulante, ou injetáveis anticoagulantes, por exemplo, na barriga, ali uma vez por dia, por umas semanas, para evitar essa trombose. Então, em geral, o cirurgião acaba indicando isso daí. Sim. Quanto tempo dura um risco cirúrgico? A validade do risco cirúrgico, entendi. Confundi aqui. A validade. Isso às vezes, apesar de você ter confundido um pouquinho, mas às vezes é a dúvida do paciente também. Eu não tenho essa resposta definida como uma receita de bolo. Por quê? Porque alguns cirurgiões, alguns hospitais, eles que acabam definindo isso. Tá. Eu avalio, para a maior parte dos casos, quando o paciente vem com uma cartinha precisando de um risco cirúrgico e com alguns exames complementares, depois de eu examinar, ver a pressão, conversar, a gente acaba pegando exames dos últimos 3 meses. Para mim é suficiente. Só que eu não vou sacramentar essa resposta, porque alguns cirurgiões e alguns hospitais, algumas instituições exigem um tempo já pré-determinado para aquela cirurgia. Eu já vi, por exemplo, um risco cirúrgico com a validade de 6 meses. Mas eu já vi pessoas ali falando que 3 meses já está ficando muito.
Então, não existe uma recomendação formal, um tempo que eu possa dar de resposta para todo cirurgião, para todo caso cirúrgico, mas em geral com 3 meses, 4 meses, eu avalio sem problema nenhum. O exame de sangue, o eletrocardiograma, às vezes o raio-x de tórax, né, radiografia, ou outros exames que a gente precisa fazer no meio desse caminho. Então essa resposta definida é difícil de dar, vai depender, acho que às vezes mais do cirurgião, porque não adianta eu falar que são 3 meses e o cirurgião te exige com 1 mês. Sim. Então isso vai depender também da equipe cirúrgica, anestésica inclusive. Depois de todos os exames feitos, uma consulta com um cardiologista pode ser feita por teleconsulta? Para essa cirurgia pontual, eu, Diego, acabo não indicando pela necessidade da gente fazer uma visita. Acho que eu sou um pouco, apesar de ser novo, ter um pouco mais só de 10 anos de formado, eu costumo falar com alguns pacientes que por dentro eu sou meio velho. Eu tenho os costumes de pessoas mais idosas. E um desses costumes é exatamente ver o paciente, olhar nos olhos dele, sentir o que está acontecendo, examinar, às vezes palpar pulso, escutar o coração, escutar o pulmão. E aí eu acho que se a gente faz uma consulta integral para um paciente que eu nunca vi na vida e nunca examinei na vida, virtualmente, por teleconsulta, eu acabo perdendo muitos dados e talvez possível indicação, por exemplo, de fazer, sei lá, eu ouvi um sopro cardíaco, eu preciso de um ecocardiograma, Sim. que é ultrassom do coração. Fica um pouco difícil eu examinar isso à distância com uma câmera e um microfone. A menos que seja um paciente meu, que eu já acompanhe, que eu tenha visto mais de 1, 2 vezes já examinado, e ali com brevidade da cirurgia, talvez eu abrisse uma exceção. Mas eu prefiro para esse tipo de consulta uma avaliação presencial e eu atualmente, com a tecnologia que a gente tem hoje, não abro mão disso. Sim. Se for, talvez daqui a alguns anos, que a gente tem um método que o paciente ele mesmo... sei lá, se algo mudar, talvez eu mude. Sim. Mas hoje eu acho que uma avaliação presencial fica muito mais séria e muito necessária. Bem, a Clínica C+, fica em Santa Teresa, em qual localidade? Os telefones para os ouvintes interessados em fazer não só um risco cirúrgico, mas diversas consultas, né? E também exames lá na clínica. Sim, consulta de risco cirúrgico não é o que eu mais faço, né? Talvez uma das coisas que eu mais faço, mas check-up, visita médica para tratamento, investigação e acompanhamento de comorbidades, hipertensão, diabetes. A gente faz eletrocardiograma, Holter, 24 horas, mapa de 24 horas e teste ergométrico. A gente se situa ali na rua José Eugênio Vervloé, número 332, em Santa Teresa, no bairro Canaã. Fica bem pertinho, do lado do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, ali de Santa Teresa, pertinho da rodoviária. A gente tem acesso para portadores de necessidade especial, a gente tem rampa, a gente tem um banheiro adequado, então a gente de fato está preparado para atender aí quem precisar de uma consulta cardiológica, qualquer tipo de avaliação de risco cirúrgico e tudo isso que eu falei e muito mais. O telefone é 99861 7213. Nesse telefone vocês podem falar com as secretárias ou a secretária ou a enfermeira no WhatsApp ou ligando 99867-7213. Muito obrigada por sua presença, uma boa tarde. Obrigado pelo até convite. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Papo de Mulher se despedindo por hoje, agradecendo a sua audiência e o seu carinho e até o nosso próximo programa em mais uma edição. Tchau, tchau para você.